Minha querida Ana, te escrevo hoje para falar sobre você, sobre o que você fez de mim. Durante muito tempo, você esteve lá. De começo parecia uma amiga, uma ajuda, uma confidente. Então eu comecei a te escutar, a catar os teus sussurros, apesar dos meus suspiros, querer combater o que você dizia que era meu inimigo, os quilos. Ana, por algum tempo, você me deu confiança. Me disse que eu podia ser mais vista, mais desejada. Me convenceu de que ser magra era quase o mesmo sentimento de ser amada. Eu te ouvi, e aos poucos comecei a te dar poder. Poder sobre o que eu comia, sobre o que eu via no espelho, sobre o que eu vestia, sobre a minha autoestima. Eu queria me achar, mas só me perdi em você. Aprendi a te obedecer, mesmo quando meu corpo clamava pelo contrário. Afinal, é só sinal que tá funcionando. Você me fez me ver fraca, até que meu corpo realmente enfraquecesse. Até que meus ossos fossem mais visíveis que meu sorriso. Me tirou de mim. E agora, eu me retiro de você. Cara Ana, te embelezar me cansa. Por isso, hoje decido te nomear por completo, enquanto me despeço. Adeus, anorexia. A diferença entre transtorno e distúrbio alimentar é que o transtorno é uma disfunção psicológica que pode afetar toda a movimentação, todo o envolvimento social, psicológico, cognitivo, emocional do indivíduo. O distúrbio é uma disfunção do corpo, ela é física, ela pode ter base genética, hereditária, ambiental. Então, basicamente, as diferenças estão aí. Anorexia nervosa. O homem ou a mulher que sofrem de anorexia nervosa normalmente tem um medo obsessivo de ganhar peso, recusa em manter um peso corporal saudável e uma percepção irreal da imagem corporal. Muitas pessoas com anorexia nervosa limitam ferozmente a quantidade de comida que consomem e se consideram com sobrepeso, mesmo quando são claramente abaixo do peso. Bulimia nervosa. Esse transtorno alimentar é caracterizado por compulsão alimentar repetida, seguida por comportamentos que compensam os excessos, como vômitos forçados, exercícios excessivos ou uso frequente de laxantes ou diuréticos. Homens e mulheres que sofrem de bulimia podem temer o ganho de peso e sentem-se gravemente infelizes com o tamanho e forma do corpo. Transtorno de compulsão alimentar periódica. Indivíduos que sofrem de transtorno da compulsão alimentar frequentemente perdem o controle sobre sua alimentação. Diferentemente da bulimia nervosa, no entanto, episódios de compulsão alimentar não são seguidos por comportamentos compensatórios, como purgação, jejum ou exercícios excessivos. Por causa disso, muitas pessoas que sofrem dessa condição podem ser obesas e com maior risco de desenvolver outras condições, como doença cardiovascular. Homens e mulheres que lutam contra esse distúrbio também podem experimentar sentimentos intensos de culpa, angústia e constrangimentos relacionados à compulsão alimentar, o que poderia influenciar a progressão do distúrbio. As deficiências nutricionais são os principais efeitos e a partir das deficiências nutricionais aí vem os problemas. Por exemplo, uma deficiência forte de vitaminas e sais minerais pode causar amenorreia, pode causar insuficiência cardíaca por deficiência de potássio, por deficiência de fósforo. Então, assim, vem a desnutrição, pode causar até a morte, porque a pessoa vai ficando tão debilitada, né, que vão vindo tantos e tantos problemas que até a morte pode acontecer. Os efeitos a longo prazo do transtorno alimentar são diversos. Entre eles, o isolamento social, as disfunções físicas. Esse isolamento social pode levar o indivíduo a cometer o suicídio. Ele também desenvolve perfeccionismo excessivo, depressão, ansiedade, alguns tiques, alguns toques, algumas manias podem ser associadas a isso também, além de muito efeito na baixa estima do indivíduo. Não, não foi não. Só mesmo quando eu tive o primeiro desmaio, que tive que ser internada.
Aí eu descobri, os médicos e tudo, é que eu descobri. E a minha família também. Hoje afeta bem menos, mas já afetou bastante, né? Porque eu consigo ficar o dia inteiro, às vezes, sem comer, se eu estiver muito ansiosa. É uma coisa para o resto da vida. Eu acho que não tem cura, pelo menos. Você tem que aprender a conviver com o problema. O que pode desencadear um transtorno alimentar também são diversos fatores: emocionais, ambientais, familiares, as mídias e a rede social, a cobrança do meio, a cobrança do grupo onde esse indivíduo está inserido, questões genéticas, porque alguns genes estão envolvidos no transtorno alimentar, além de questões também como a ansiedade, a própria depressão e o meio onde ela está inserida. No meu caso, foi tipo uma autopunição. Eu achava que se eu parasse de comer, as pessoas prestariam mais atenção em mim, entendeu? Eu teria mais, problema de depressão mesmo, de ansiedade. Aí, se eu parasse de comer, de repente minha mãe ia prestar mais atenção em mim, meu pai, entendeu? Era uma forma de chamar atenção e pedir carinho. Eu acho que precisa de uma equipe multidisciplinar. Então precisa de ter um psicólogo, às vezes precisa ter um psiquiatra, porque precisa de medicação, né? E o nutricionista. Mas eu acho que principalmente psicólogo e psiquiatra. O nutricionista entra depois, porque primeiro tem que tratar aquela origem, né? E aí depois a gente entra com a parte de alimentação. A ajuda para uma pessoa com transtorno alimentar, ela passa por toda uma série de grupos sociais, entre eles os amigos, a família, a opinião alheia é extremamente importante, porque algumas brincadeiras, né, podem desencadear gatilhos que vão fazer essa pessoa desenvolver um outro tipo de transtorno associado ao que ela já tem, além do conhecimento da causa, isso é muito importante também. Então, a opinião é muito importante, é fundamental entender, respeitar, acolher essa pessoa, oferecer ajuda, indicar grupos de apoio, indicar recursos terapêuticos, atividades físicas, entre outros recursos que podem ser associados também. Então, eu acho que a gente tem que ter muita paciência, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muito apoio da família e o tratamento com o médico, com o psicólogo, com o nutricionista, que não pode deixar de ser feito. A opinião alheia, sim, ela pode afetar muito a pessoa, tanto que se a criança sofreu bullying, ela pode desenvolver uma bulimia, ela pode desenvolver uma anorexia, né, uma compulsão alimentar até. Porque aquela criança, por exemplo, eu tenho uma paciente, hoje ela não é mais obesa, mas ela era compulsiva. Por quê? Porque faltou comida na casa dela. Mas não faltou comida por falta de dinheiro para comprar, faltou comida porque a mãe trancava os armários e a geladeira porque ela não queria que ela fosse gorda. Então ela cresceu com aquilo e desenvolveu uma compulsão e ficou obesa. Então assim, a opinião alheia afeta e muito. No início dos anos 2000, com a popularização da internet e o surgimento de fóruns e blogs pessoais, começaram a surgir espaços online onde pessoas, em sua maioria jovens mulheres, compartilhavam vivências relacionadas ao corpo, à alimentação e à autoimagem. Mas com o tempo, esses espaços deram origem a algo mais severo, a formação de subcomunidades voltadas ao incentivo e à romantização dos transtornos alimentares. Essas comunidades, conhecidas por nomes como Pro-Ana, com referência à anorexia, e Pro-Mia, referência à bulimia, ganharam força principalmente em plataformas como Tumblr e LiveJournal. Nessa comunidade, fotos de corpos extremamente magros eram compartilhadas como inspiração para a perda de peso extrema. Com a chegada de redes sociais mais visuais como o Instagram, Pinterest e TikTok, o conteúdo dessas subcomunidades passou a circular de maneira ainda mais rápida e viral. Perfis anônimos compartilhavam rotinas alimentares severas, desabafos disfarçados de gatilhos, dicas perigosas e jejuns.
comentários degradantes para manter o foco no transtorno e incentivam a manter os corpos extremamente magros. Apesar das tentativas das plataformas de banir esse tipo de conteúdo, ele continua encontrando formas de circular, usando códigos, hashtags cifradas e perfis fechados. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, estima-se que mais de 70 milhões de pessoas no mundo sejam afetadas por algum transtorno alimentar.